Primeira coisa que é importante entender é que se alguém fizer a pergunta assim, qual é a causa do autismo? Essa pergunta sempre vai estar errada. Ela vai estar certa quando for qual é a causa do autismo para uma pessoa em particular, para uma criança em particular, para um adulto em particular que tem autismo. Faz sentido você perguntar qual é a causa do autismo neste indivíduo. Agora, quando você pergunta qual a causa do autismo como se fosse uma coisa única, é uma pergunta que está errada, porque o autismo é uma condição muito heterogênea, tanto do ponto de vista clínico, quanto do ponto de vista das suas causas. Então, quais são as causas do autismo é a pergunta mais correta. Essa busca pela causa do autismo ela já data de várias décadas, né? Lá na década de 60 havia uma disputa muito grande entre dois indivíduos chamados Bruno Bettelheim e um psicólogo americano chamado Richard Dawkins. E havia uma disputa, um era atribuir o autismo, o Bernard Himmler, de uma forma muito infeliz às mães geladeira. Hoje a gente sabe que isso é um absurdo, né? E o Bernard Himmler, que era o outro psicólogo americano, Bernard Himmler, ele acreditava numa base biológica para o autismo, que é o que a gente sabe que hoje em dia ocorre de fato. Uma curiosidade, o Bruno Bettelheim talvez tenha sido o primeiro charlatão nessa área, porque ele se dizia psicólogo, ele não tinha nenhuma formação, ele falava que era discípulo direto de Freud, nunca tinha conhecido Freud, e ele veio com essa história das mães geladeira, que era um absurdo, e graças a Deus isso foi abandonado. Mas então, desde a década de 60, a gente sabe que se busca entender as causas do autismo. E o transtorno do espectro autista, dos transtornos psíquicos, talvez seja, provavelmente é aquele que tem a maior hereditariedade. Ou seja, a gente sabe que a genética é muito, muito importante para o desenvolvimento dessa condição. Então, por exemplo, estudos em gêmeos monozigóticos, gêmeos idênticos, mostra que até taxas de 90% de concordância, quer dizer, 90% dos gêmeos que tem, quando você tem um gêmeo monozigótico com autismo, 90% de concordância do outro gêmeo também ter. No caso dos gêmeos dizigóticos, que são gêmeos irmãos fraternos, né, mas são gêmeos diferentes, isso chega em torno de 60%. Para irmãos não gêmeos, a taxa de concordância varia aí por volta dos 20% até 30% em alguns estudos. Então isso mostra a importância da genética. Foi em 1977, o Michael Rutter, o psiquiatra inglês Michael Rutter, fez o primeiro estudo em gêmeos e mostrou a importância, né, dessa concordância genética em autistas, mostrando que a genética realmente tinha um papel importante. Perguntando que a mãe geladeira, Samara, foi uma teoria infeliz da década de 60 desse indivíduo chamado, mas por muito tempo foi aceita como verdade, desse indivíduo chamado Bruno Bettelheim, que era um judeu austríaco que migrou para os Estados Unidos, né, fugindo da Segunda Guerra, e ele dizia que o autismo na realidade era causado por um distanciamento emocional das mães das crianças autistas. E isso obviamente é um absurdo, e depois se comprovou que era um absurdo, mas durante muito tempo isso foi propagado como sendo algo que correto, né? E claro, obviamente hoje isso caiu por terra.